E esse aqui vai de bônus pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Eu espero muito que sim. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Jéssica Braz e nesse vídeo eu vou deixar pra vocês um pouquinho das boas histórias de vida com os meus avós, tá? Então, se tu tem curiosidade e também viveu boas histórias com seus avós, vem comigo compartilhar essas histórias. E se tu também viveu e tem boas histórias pra contar, sua, com os seus avós, já deixa aí nos comentários pra gente compartilhar e falar um pouquinho dessas pessoas mais que especiais nas nossas vidas, não é? Então eu vou começar com os avós da parte de pai. Infelizmente eu não tenho mais minha avó, já perdi a minha avó já faz alguns anos, mas ainda assim as boas lembranças ficaram, né? Então, eu acho que isso daqui é algo que muita gente viveu. Pra quem conhece aí um pouco da minha história, os meus pais se separaram, eu era muito pequenininho, acho que eu tinha meses, na verdade. E o pai foi daquele jeito, né? Enfim, meio que se desligou das filhas que tinha com a minha mãe e começou a viver a nova vida dele. Só que os meus avós nunca deixaram a gente sentir tanto isso. Lógico que a gente sentia, né? Porque a gente queria o carinho de pai. Mas o meu avô meio que supriu essa posição. E eu não digo supriu assim que eles tipo sustentava, tava com a gente na reunião da escola, por exemplo, não. Eu digo que com o carinho, com o jeitinho deles. Eu lembro que o meu pai, olha só, lá vai eu falar mal do meu pai aqui no vídeo, mas são histórias. Eu lembro que o meu pai, ele é caminhoneiro, desde que eu me entendo por gente. Então, sempre que ele voltava de viagem, ele trazia sempre alguma coisa. E quando eu e minha irmã estavam lá na casa dos meus avós, a gente via ele trazendo aquela coisa, mas nunca era pra gente, né? Eu lembro que ele juntava uma garrafa de 2 litros com moedas e dividia lá com os filhos que ele tem com a outra esposa. E eu lembro que a minha avó, vendo isso, né? Eu e a minha irmã, lá na casa dela, a gente tomava um banho, ela enchia a mão com aquele cheirinho de bebê, que tem até um rinoceronte na frente, se eu não me engano é isso. Dava um banho na gente com aquele perfume cheirinho de bebê. E a gente tinha umas bolsinhas, que na época era a moda, que era só uma bolsinha, uma tirinha assim, e uma bolsinha, eu esqueci o nome, um quadradinho assim de bolsinha do lado. Eu vou tentar deixar a foto aí em algum lugar pra vocês verem, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Uma bolsinha de lado. E eu lembro que a minha avó, eu não sei de onde ela tirava tanta moeda, mas assim, a gente não ficava não sentia tanto aquilo, porque a minha avó, ela sempre vinha, chamava eu e minha irmã, dizia, ó, não é pra dizer a ninguém que eu dei a vocês não, viu? Porque senão ela ia ter que dar a todo mundo. Mas ela dizia, ó, não é pra dizer a ninguém que a vovó deu a vocês não, viu? E ela enchia a bolsinha da gente de moedas. Enchia, então a gente ficava de igual pra igual, né? Quando meu pai não dava, então minha avó chamava a gente no cantinho, vem cá, Jequinha, enchia eu e minha irmã, e vem cá a Stephanie, que é a minha irmã, e enchia a gente de moedinhas, né, na bolsinha da gente. Então a gente saía feliz da vida. Minha avó, ela adorava fazer medo, dar susto na gente. Então a gente sentava assim pra comer, ela começava a contar umas histórias mirabolantes que a gente ficava com medo. Eu lembro que uma vez, quando a gente morava em Belém do Pará, é até uma história legal isso, é legal em partes, porque foi assustador olhando hoje, sabe? Eu lembro que quando a gente morava em Belém do Pará, a gente foi com o meu avô, o pai do meu pai, no orelhão, pra poder ligar pra minha mãe, que tava morando em Pernambuco. Então a gente foi com o meu avô, foi cada um numa bicicleta, e quando a gente foi, a minha irmã foi correndo muito, e meu avô dizia, devagar, Stephanie, devagar, Stephanie. E já na volta, quando a gente estava voltando pra casa, a minha irmã veio bem devagar, e meu avô dizia assim, vai mais rápido, Stephanie, vai mais rápido, Stephanie. E a gente não entendeu. E quando a gente entrou na cerca que fazia parte, delimitava assim a casa do meu avô, a fazendinha lá do meu avô, quando a gente entrou, acabou a luz. Foi que a gente descobriu o motivo do meu avô tá pedindo pra gente andar tão rápido. Nesse, ele fala até que a gente foi o anjo da guarda dele, porque
Quando ele tava pedindo pra Stephanie, que é a minha irmã, andar mais rápido, tinha 2 homens atrás dele com a arma encostada nas costas dele, mandando ele parar. E ele não parou justamente porque estava comigo e a minha irmã. Então, o medo de que acontecesse algo com a gente, ele não parou. E quando a gente passou naquela cerca da casa dele, faltou energia. E eu lembro que minha avó viu um vulto passando atrás da casa e lá vai a véia, sozinha. Tem alguém aí? Eu digo, minha avó, a senhora tá doida? Botar a cabeça aí no escuro. E assim, a minha avó, ela era destemida, não tinha medo de nada, de nada, de nada, de nada. Aí contava histórias de terror pra gente, paparicava, dava banho de perfume, fazia comidinha que a gente mais gostava. E com o meu vozinho também, pai do meu pai, também tem várias histórias. A começar da alegria que era quando ele ia buscar a gente na casa da minha mãe, né? Depois do almoço, a gente sempre, eu e ele, minha irmã era mais bandoleira, minha irmã tava mais na rua. Mas sempre depois do almoço a gente ia lá pro quarto, ligava a TV e quem vai lembrar aí, assistia Xena, Hércules e filmes com Jack Chan. Até hoje eu amo Jack Chan, porque assim, foi vários filmes que eu assistia junto com meu avô. Eu adoecia, ele sempre ia lá, me paparicava. O que você quer comer? Porque geralmente criança quando tá doente perde o apetite, né? E ele dizia assim, o que você quer comer? Vovô vai lá e compra tudo que você quiser. Aí eu sempre queria fruta, ele ia no mercado, voltava com fruta. Eu lembro que uma vez ele fez um miojo e eu tava com a garganta ruim, se eu não me engano. E ele começou a me dar aquele miojo na boca. Ai, gente, eu nunca esqueço dessa cena, porque foi uma cena tão gostosa, tão... Eu lembro que o prato de almoço, sempre que ele pegava, ele fazia um jeitinho na comida que ele deixava tudo cortadinho, sabe? E eu sempre colocava o meu prato de almoço e dava pra ele. Eu dizia, vai, vô, faz igual o senhor faz no seu. Ele ia lá, fazia tudo bonitinho. Depois do almoço ele tinha que ter o docinho dele, que é aquela goiabada. Ele tinha que comer um pedacinho de doce. Então assim, a gente ia pra casa de praia, muito. Lembro que a gente acordava bem cedinho com meu avô, parte de pai. Bem cedinho, ele acordava e ia caminhar. A gente dizia, ó, no outro dia me chama que eu vou com o senhor. Ele, vocês vão pra lugar nenhum, rapaz. Aí ele acordava a gente umas 4h30, 5 horas da manhã. E a gente ia andar a praia inteira. A gente, são lembranças muito, 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 muito boas. Muito especiais, que assim, vai ficar marcado pra toda uma vida, né? Tô morrendo de saudade do meu avô, não vejo a hora de correr, de abraçar meu velho. E assim, minha filha até fala, nossa mãe, nunca vi uma mulher ser tão apaixonada pelo avô, uma neta ser tão apaixonada pelo avô. É o meu caso, eu amo meu avô de paixão. E o que falar dos meus avós, os pais da minha mãe, né? A minha avó é uma pessoa muito especial, muito especial. Hoje eu tô longe dela, como eu falei aí nos vídeos anteriores. Eu tô aqui morando em Jaú há mais de 12 anos, então eu não aguento muito falar com a minha avó. Falar por muito tempo, porque senão eu já logo começo a chorar. Quem me conhece sabe que eu sou uma manteiga totalmente derretida. Eu choro até com desenho animado. Como o povo fala, eu choro até com comercial de margarina. Mas eu sou muito chorona, então eu não aguento falar com minha avó por muito tempo, porque eu logo choro. Logo choro, aí ela chora de lá também, aí piora a situação, né? Mas com a minha avó, parte de mãe, ela é meu xodó. Ela é meu xodó, a minha vozinha. Ela é aquela vozinha que eu queria estar na casa dela sempre. Era o lugar que eu sentia conforto, sabe? Eu lembro que pra ir na escola eu passava pela casa dela, na frente da casa dela. Então eu sempre tive muito medo de búfalo. Muito medo. Eu não sei porquê, eu não sei se de repente minha mãe levou uma carreira de búfalo aí quando eu tava na barriga. Eu só sei que eu morro de medo de búfalo. E lá onde a gente morava, tinha dias que tinha aquela manada de búfalo na rua. Então, antes de chegar na minha casa, eu tinha que passar na casa da minha avó. Então, quando eu via que o búfalo tava lá no comecinho da rua, onde era pra ir pra minha casa, eu já ia correndo pra casa da minha avó, batia, batia, batia. Quando ela entrava, dizia, vovó, não vou, tá cheio de búfalo. Cheio de búfalo. Aí eu ficava lá na casa dela, ela ligava pra minha mãe, eu ficava lá até os búfalos sumirem da face da terra, ou seja, da face da rua, né? Eu ficava lá com a minha avó. E lá a gente
ela também é bem noveleira, né? Minha avózinha. Na verdade, ela não é. Ela senta pra assistir, mas acaba dormindo. Mas se desligar, desligou porque eu tava assistindo. A gente, então tava passando o quê? Ela não interessa, não. Eu tava assistindo. Minha avó. Eu lembro que, às vezes, eu dizia a ela, nossa, vovó, tô com a vontade de comer isso. Por exemplo, um cuscuz, né? Um cuscuz nordestino com galinha guisada. Aí eu ia pra casa, né? Os búfalos sumiam, eu ia pra casa. Daqui a pouco o telefone tocava. Minha avó pedindo pra minha mãe pra eu ir lá na casa dela. E ela só não dizia o que que era. Então quando eu chegava lá, ela dizia, aí ó, eu fiz pra você o cuscuz e a galinha guisada que você queria. Gente, eu adorava aquilo. Minha avózinha, nossa. É tão bom, é tão gostoso. Ela tinha sempre um apelido, ela tem sempre um apelido que ela dá a todos os netos, né? Não a todos, mas a alguns ela dá alguns apelidos. Eu lembro que depois que eu casei, tive filho, ela parou de me chamar. Eu digo, por que você não tá mais me chamando pelo meu apelido, vovó? Ela, não, porque agora você é mãe, né? Eu digo, não interessa, continuo sendo a mesma Jéssica, a sua neta. Aí ela até voltou a me chamar. Mas a minha avózinha é aquela avó que sempre que eu tava triste com alguma coisa, eu corria pra ela pra conversar com a minha avó. Parecia que ela entendia tudo, sabe? Parecia que ela tinha a palavra certa, na hora certa de dizer, o conselho certo pra falar. Enfim, é muita coisa boa, gente. Eu lembro que minha tia mais nova, a filha dela mais nova, sempre era aquela mais arteira, né? Aí ela ia lá, cutucava a vovó metia a colher de pau nela. Minha tia fazia uma panela de... Quem é do Nordeste aí vai entender. Uma panela de 40 pra gente comer. E vovó dizia, não é pra fazer não, se fizer, faço que vai comer, não é pra jogar fora não. Só que minha tia fazia muito, então tinha vez que a gente não aguentava comer, então a gente jogava do outro lado do muro. E não me pergunte como, a véia sempre sabia que a gente tinha jogado. A gente sempre deixava passar alguma coisa que ela descobria que a gente tinha jogado do outro lado. Ai, minha vozinha, que amor. Eu lembro que sempre que acaba uma coisinha lá na casa dela, tipo, acabou o açúcar, ela, glória a Deus. Eu digo, ué, a senhora tá dando glória porque o açúcar acabou. É, minha filha, em tudo dá glória. Hoje aqui em casa acaba, é glória a Deus, graças a Deus. Enfim, gente, eu acho que avós deviam ser eternos, sabe? Porque é tão gostoso estar perto, é tão gostoso estar junto. E é só um resumo, tá? Esse vídeo aqui é só um resumo pra gente, porque eu senti vontade de falar um pouquinho dos meus avós. Justamente porque eu falei sobre relação dos avós na educação dos seus filhos no vídeo anterior. Então eu me senti na responsabilidade de falar um pouquinho dos meus avós. Quanto ao meu avô, parte de mãe, era também aquele avô mais reservado, né? Aquele avô mais quieto, mais na dele. Sempre que a gente chegava lá, ele estava sempre no quarto, lendo o jornalzinho dele, assistindo filme. Eu lembro que ele também gostava bastante de filme de ação. Então, são dois atores que me marcaram muito na vida dos dois avôs. O meu avô, parte de pai, foi Jack Chan. E o meu avô, parte de mãe, é aquele Steven Seagal. Eu não lembro o nome dele direito, mas era esse. Que ele tem o cabelo grande e o rabinho assim. Então, na maioria das vezes que eu chegava lá, meu avô sempre estava assistindo o filme. Às vezes eu até sentava lá na cama e continuava assistindo com ele, porque eu sempre gostei muito de filme de ação, né? E o meu avô, por mais que ele fosse bem reservado, ele sempre estava presente, ele sempre estava ali, sabe? Era aquele... Ele ensinou pra gente o que é respeito. Ele não entrava dentro da casa dele, não sentava na mesa de boné, né? Ele sempre ensinou muito, a gente dava a benção. Por mais que ele tivesse recluso no cantinho dele, ele sempre estava presente, entende? Na hora do almoço, café da manhã, enfim. E infelizmente eu também não tenho mais o meu vozinho por parte de mãe. Infelizmente Deus guardou, ou felizmente, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus guardou o meu avô. E isso é uma parte que me dói muito falar. Porque, como eu já falei, eu tô aqui em Jaú há mais de 12 anos e eu perdi o meu avô e não tive a oportunidade de aproveitá-lo mais, né? De chegar na casa dele e ver ele lendo o jornalzinho dele, sentadinho lá na cadeira.
Enfim, essa parte é algo que eu só vou entender quando eu voltar e for lá e ele realmente não estiver mais lá. Porque pra mim, meu avô ainda tá bem, tá lá, tá na casinha dele. Porque é difícil pra gente que tá longe entender, né? Mas infelizmente é assim que é. Mas eu não vou prolongar isso, porque esse vídeo aqui é só... Eu quero só que fique histórias boas. Então, sim, ainda pegando um pouquinho do vídeo anterior que eu gravei falando de filhos, deixem seus filhos criarem memórias. Deixem seus filhos escutarem histórias dos avós, tá bom? Que é muito gostoso, é muito maravilhoso. E é isso, eu não vou mais crescer esse vídeo não, porque eu queria resumir só um pouquinho. Eu vivi muitas e muitas histórias com os meus avós, tá? Mas nesse vídeo eu quis resumir só um pouquinho. E se você também viveu ótimas histórias, histórias engraçadas. Eu lembro que minha avó, por parte de mãe, falava que ela era muito arteira na escola. E na época dela era que era da palmada, né? Na mão. Então ela dizia que quando a professora pedia a mão dela pra bater, ela tirava a mão e a professora batia na mão dela. Na mão da própria professora. Ela ficava irada. Minha avó contando as histórias, sabe? Que aprontou muito. A minha avó, por parte de pai... Ela tinha umas fotos que era tipo num conezinho que você brechava assim, a foto tava lá no fundo. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você também tem histórias, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber um pouquinho da história que você viveu com seus avós, tá bom? Um beijo pra vocês. Deixa a dica aí nos comentários do qual assunto você gostaria de ouvir aqui nesse canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um ótimo Natal a todos e um próspero ano novo. Tchau!